Boa tarde. Quase, boa noite, né, já? Boa noite, gente. Olha eu de volta com as lives temáticas. Aguardando aqui minha convidada entrar para a gente começar essa conversa. Oi, Daniel, boa noite. Tudo bem? Tá me ouvindo direitinho, Daniel? O áudio tá bacana, eu tô esperando a convidada. A gente vai falar sobre a educação, né? Nesse contexto de pandemia. Ela é secretária de Capela do Alto Alegre. Vamos compartilhar experiências, trocar informações, né? A saber como tá acontecendo lá. Valeu. Olha, ela entrou pontualmente. Deixa eu convidar ela aqui. Já adicionei Lu ao bate-papo. Oi, Fábio, bem-vindo. Amiga! Roda o celular, amiga. Bota o celular na posição. Infelizmente, o meu suporte a gente não consegue. Não consegue, não? Não. E se você segurar ele um pouquinho na mão? Porque você está deitado. Aí, amiga, funciona, O meu beleza. suporte não vai. Mas segure na mão, então. Pode segurar. Boa noite, todo mundo que está entrando, ajustando aqui uns probleminhas Tentar, técnicos viu? que eu estou aguardando. Porque senão sua imagem fica deitada. Uhum. Deixa eu tentar ajustar meu suporte. Se você segurar na mão, fica bom. Agora E só você tem vai, que... apoia na almofada e fica bacana, você segura. Só um minutinho. Que a gente Aguarde. já encontra um Acontece. jeitinho. Ao vivo é assim. Oi, Fran entrou, Glória entrou, bem-vinda. Paulinho entrou. Bem-vinda, Rose. Bem-vinda, Tayane. Pronto, melhorou bastante. E agora? Só falta focalizar no seu rosto. Pronto, agora tá Só joia. um minuto. Deixa eu mudar de posição, que a gente ajusta. Pronto. Pronto, tá ótimo agora. E Rose aí, Cardoso. amiga? E aí, Quanto querida? tempo! Bom te Não é, cara? ver. Seja Muito bom. bem-vinda. Muito bom estar Viu? aqui, viu? É um Já- prazer imenso, 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 imenso. Deixa eu Tá? te apresentar para quem está aqui. Já chegou muita gente daqui de Madrid, chegou alguns amigos nossos da época da faculdade também. Franciele já está aí. Agendou no celular para poder conversar com a gente. Ah, que bom. Para quem não conhece, essa é Lucélia Marinho. Nós somos contemporâneas da UF, né? Ó, Isso, 1998.2. isso. Quase irmãs de aniversário. Ela nasceu dia 17 ou dia 18 de novembro. Duas escorpianas retadas. Educadoras por amor. Lucélia, ela é profissional da Secretaria de Educação do Estado, professora licenciada de língua portuguesa, graduada em letras, especialista em educação ambiental, em metodologia da língua portuguesa e em gestão escolar. Nesse período aqui, a gente está em casa, em home office, e a gente tem rotinas diversas que foram aconselhadas pelo Ministério da Educação. E aí a gente vai compartilhar as experiências, a gente vai falar um pouquinho sobre o que acontece aqui em Madre de Deus, como a gente está efetivando o ensino remoto, e Lucélia vai compartilhar um pouquinho da experiência dela lá, enquanto gestora da Secretaria de Educação de Capela. Ó, Manu entrou aí, viu? É Manuela Cedrais. Lembra? Nossa Manu, conterrânea lá da... Fique à bem-vinda, vontade, Manu. amiga. Com Mais a uma palavra você. contemporânea da UFES. Sim, Fran também está por aí. tá. Fique à vontade, pode começar. Primeiro, Clarissa, eu preciso parabenizar você, né, pelos seus anos de militância à frente da educação.
parabenizar pela belíssima iniciativa dessas lives com temas que nos são tão valiosos, tão caros e tão importantes. E agradecer, né? Agradecer por poder estar aqui, né? Nesse momento tão gostoso, tão prazeroso, falando do que a gente mais sabe fazer, né? Do que a gente, de fato, faz com amor, que é a educação. Verdade. Verdade. Obrigada. Obrigada. A educação tem vivido um momento que nunca viveu antes, né? Talvez como nunca tenha vivido antes. Um momento extremamente difícil, né? Novo, desafiador demais e que exige de nós maturidade, cautela, cuidado, respeito para com os nossos alunos, respeito para com os pais, respeito para com os profissionais da educação, os nossos professores, para que a gente consiga sair deste momento com brilhantismo e salvaguardados, né? Para que a gente não saia com tantas dificuldades, né? Para que a gente não saia com tantos problemas, né? Então a gente precisa ter um olhar muito zeloso e muito mais cuidadoso para com a educação neste momento. As possibilidades têm sido muitas, não é? A gente sabe que existem redes que criaram alternativas de trabalho, né? Desde as aulas online até as atividades remotas, né? A educação à distância. Em Capela, nós optamos por não aderir a nenhum desses formatos. Nossa cidade é uma cidade eminentemente rural, né? Nós temos muitos alunos que vivem na zona rural do município. E a primeira coisa que nós pensamos foi: vamos instituir as aulas online ou as atividades remotas, que é importante que se saiba a diferença, né? E como faremos isso? Se fez necessário que antes de nos embrenharmos nesta aventura, nós fizéssemos uma pesquisa, um levantamento, para identificar se de fato havia viabilidade para esse trabalho no município de Capela. E nós identificamos escolas na zona rural em que mais de 90% dos alunos não tinham acesso à internet. Outras em que 80% dos alunos não tinham acesso. E para nossa surpresa, na sede, nós identificamos uma das escolas da sede em que 60% dos nossos alunos não tinham acesso à internet em casa. Tem um celular com o WhatsApp, porém, com acesso à rede, quando está num espaço onde o Wi-Fi é liberado, mas em casa nós detectamos mais de 60%. E a gente instituiu, desde 2017, uma meta em Capela, nenhuma menos. E temos a obrigação de cumprir o que determina a Constituição. Educação de qualidade para todos. Entendemos ainda que a educação, Clarice, ela precisa existir para diminuir as desigualdades sociais que já são tão gritantes em nosso país. E que em Capela também não é diferente. Então, instituir um serviço de ensino à distância para atingir a quantos? A uma pequena parcela, um pouco mais privilegiada da sociedade, e os demais, o que faríamos com ele? Fizemos uma reunião com professores para identificar também, para dialogar com os professores sobre que caminho tomar, para ouvi-los, né? Porque a gente não queria tomar uma decisão que surgisse na Secretaria de Educação e que fosse imposta. E cada rede, cada escola organizou seu momento de diálogo com as equipes e foi quase que uníssono. Os professores
também entenderam que seria um momento extremamente complicado, que seria um trabalho extremamente difícil, né? E preferimos aguardar. Infelizmente, a gente já está aguardando há um bom tempo, isso também já começa a nos incomodar, já começa a nos angustiar, mas estamos firmes, né, no ideal de que a gente vai enfrentar esse momento, vai aguardar o retorno, já elaboramos um protocolo, né, de retorno às aulas presenciais, e só nesse retorno a gente criar de fato estratégias que a gente consiga garantir uma aprendizagem significativa dos nossos alunos. Será fácil? Não será. Mas também não concordo em dizer que o ano está perdido. Eu acho uma expressão muito forte, e a gente tem ouvido muito, né? Que o ano letivo está perdido. Eu não concordo. Eu não concordo. Eu não jogo a toalha assim tão fácil, não. Eu acho que ainda há, sim, como salvar o ano letivo. Talvez não como a gente imagina, né? Não garantindo todos os saberes que a gente tinha programado para 2020. Mas a gente consegue, sim, ainda aproveitar muita coisa do ano letivo de 2020. Eu não tenho dúvidas. E com atividade remota ou não, a gente vai levar as deficiências que ficarão de 2020 para 2021, 2022, quiçá 2025. Porque as sequelas serão profundas na sociedade e na educação não vai ser diferente. E a gente precisa estar preparado para isso. Eu fiquei aqui me controlando para não te interromper, mas eu também quero te parabenizar por esse olhar sensível que você teve dentro da realidade do seu município. Para quem entrou agora, Lucélia tem compartilhado aqui a experiência dela. E como ela é secretária de Educação da zona rural, né? Não, da cidade de Capela do Alto Alegre, que tem 90%, né? 90 ou 70%, que eu me perdi. Acho que não chega a 90 não, Clarissa, mas a gente está aí nos 80 ou até um pouco mais. 80% da comunidade não tem acesso à internet, porque eminentemente lá, a maioria das escolas estão localizadas em zona rural. E ela fez todo um estudo para preparar e para criar o protocolo dela, né? Aquilo que foi aconselhado pelo Conselho Estadual de Educação e até pelo Ministério da Educação. Agora, deixa eu só te contar um pouco do que a gente está fazendo aqui. Em 19 de março, foi publicado o decreto suspendendo as aulas, né? Atendendo ao decreto que foi publicado anteriormente pelo governador do estado. Aqui nós, inicialmente, começamos o ensino remoto através de grupos do WhatsApp, em que os pais recebiam blocos de atividades e os alunos iam realizando, retirando aquelas atividades do WhatsApp e respondendo no caderno. A dificuldade foi muito grande também. Alguns pais não tinham celular que suportasse arquivos em PDF. Aí eles iam na escola e retiravam os blocos de atividade impressos. Isso ainda é feito. Depois disso, a rede implantou uma plataforma através de sites criados no Wix, que é uma plataforma que você faz site. E aí tem as salas interativas, onde os alunos acessam, respondem a atividade e registram a frequência. Mas é comum relatos, né, de pais que dizem que tem dificuldade, que não tem internet, que a internet é lenta e que não consegue abrir o site. Então, o que é que isso tudo nos causou? Acúmulo de ansiedade, sobrecarga nos professores, nos pais e nos alunos. Você foi perfeita na sua fala quando você falou sobre empatia e ter cuidado com o profissional da educação, com os pais, com os alunos, e que a gente vai sair com sequelas, sim, permanentes desse período da pandemia. Aqui também o ano vai ser contabilizado as 800 horas, nós temos educação em tempo integral, um currículo em tempo integral, com disciplinas inglês, educação ambiental, informática, teatro, música.
várias modalidades esportivas e essas atividades elas vão ficar computadas, essas atividades online, mas o ano vai emendar no outro, como foi sugerido e aconselhado pelo MEC e pelo Conselho Estadual de Educação, para que não tenha esse ano perdido. As redes particulares também estão adotando o ensino remoto, mas eles têm outras ferramentas, Google Meet, Zoom, e aí aplicativos que facilitam as aulas. Mas o que você falou é perfeito. A Constituição assegura educação de qualidade para todos, e eu te parabenizo por essa meta inserida aí na sua gestão. Nenhuma menos. Todos os alunos são importantes e merecem mesmo estar tendo garantido a sua educação. E eles ficam aflitos. Muitos pais falam assim, minha filha vai entrar no que vem muito burra. Eu, mãe, não falei assim, porque meu filho também está passando pelo mesmo contexto. 9º ano e fazendo atividades remotas e eu preocupada também, mas temos que ter paciência, porque o pior é comprometer a saúde de pais, de alunos e de professores, de toda a comunidade escolar em si, né, funcionários em geral. O que é que você tem ouvido dos professores quando você tem suas rodas de diálogo? O que é que eles têm sugerido? E dentro desse seu protocolo, assim, quais metas você priorizou, assim, para estar atendendo o retorno dentro da questão da biossegurança, assim? Vocês estão com esse olhar para... Aí eu queria que você compartilhasse um pouco conosco. Com certeza. Antes, só mais uma inserção na minha fala, uma retomada da minha fala anterior. Um outro cuidado e uma outra preocupação que nós tivemos diante de inserir ou não o ensino remoto foi: nós vamos fazer esses blocos de atividades e vamos encaminhar para a casa dos nossos alunos. A gente sabe, isso é uma realidade, não é só de Capela, que a gente tem muitos alunos na rede pública de ensino que não tem um espaço adequado de estudo em casa. Estudo requer um ambiente adequado para a aprendizagem, né? Que não tem, que os pais não têm escolaridade suficiente para orientar e para acompanhar, e os alunos, muitos também, não têm autonomia para conduzir a própria aprendizagem sozinhos. A gente fala aí de educação infantil e de séries iniciais, né? Então, assim, como a gente inserir esse processo? Para quê? Para termos no retorno crianças ainda mais ansiosas, crianças com muito mais problemas psicológicos do que já tem, porque a gente tem redes públicas de ensino abarrotadas de crianças com problemas psicológicos, sim, né? Infelizmente. E por que judiar? Essa foi uma palavra que a gente usou muito nesses momentos de discussão. Por que judiar a este ponto? E o que faríamos depois com esses meninos no retorno, diante dessa dificuldade? Deu uma travada aqui. Lu? Deu uma congelada na tela. Oi, Lu. Lá, estou aqui aguardando. Espera que a internet de Lu caiu, ela vai retornar. Espera ainda. Viu, gente? Ao vivo é assim mesmo. Aproveitando para agradecer a Daílta, Edileuza, a Rose, Kailane que está aí, Clara, Miriam, Ângela, Kevin, Franciele, Fabrício. Lu travou, vou esperar ela retornar, Fran. Ela está retornando, acho que ela desconectou para poder entrar novamente. E aí a gente vai aguardando para ela terminar de compartilhar essas informações que são bastante pertinentes. Cada lugar do Brasil tem uma realidade, a gente está vendo aí, né? Aqui em Madre a gente consegue ainda
realizar essas atividades remotas. Aqui tem o Madre Digital e a maioria da nossa comunidade, ela utiliza essa internet cabeada que a gente oferta aqui. Tem vários provedores, mas na realidade dela, como ela bem sinalizou lá, toda a comunidade tem dificuldade de acesso. O acesso é muito limitado. E a opção que ela fez foi não adotar o ensino remoto, justamente para... Aqui, ó, pera. Aceitando. Estou aceitando ela. Estou aceitando ela aqui. Deixa ela entrar. Oi, Lu! Ai, pois é, você está vendo? A internet, né? A internet. Eu estava aqui explicando para as pessoas, todo mundo lhe aguardando. Ninguém saiu. Olha a dificuldade, né? Olha a dificuldade, né? Se para a gente já não é fácil. Vamos imaginar, olha só, eu estou na sede, né? Então, imaginem nas localidades de zona rural. Como seria... Agora, deixa eu só te compartilhar uma coisa. A Madre tem um sistema digital gratuito, chamado Madre Digital. Aí toda a população cadastra-se online e utiliza. Tem oscilações, porque internet de fibra ótica, o tempo às vezes oscila e altera. Mas foi um projeto de inclusão digital que funciona aqui já há bastante tempo. Mas mesmo assim, aqui tem 4 provedores que ofertam internet cabeada para a população a valores como 40, 50 reais para poder estar utilizando. Mas algumas famílias, elas são mais vulneráveis e em determinadas localidades não funciona bem. Pode continuar, Lu. Pois é. E aí, voltando não sei até onde vocês conseguiram me ouvir. Então, só para resumir. Você estava falando Você parou em judiar. Não vamos judiar. Isso, pronto. Nós usamos muito essa palavra, né? Por que nós vamos judiar tanto? Né? Um país já tão desigual, em que as nossas crianças e adolescentes já têm que lidar com tantas diferenças sociais. Né? Por que a gente vai inserir um processo desse? Em que alguns poucos serão privilegiados e terão acesso, e outros tantos não. E foi assim, foi uma decisão muito difícil, Clarissa. Ainda assim, nós insistimos, colocamos alguns... Vamos tentar, né? Pensamos assim. Começamos a lançar alguns desafios na página do Facebook da Prefeitura. Fizemos, se não me engano, 5 desafios. Era um por semana. E com ainda a possibilidade de premiação. Iríamos premiar no retorno os alunos que participassem, ou a depender da quantidade, provavelmente sortear prêmios entre os que participaram. Numa semana era produzir um documentário, em outra semana era um texto, um cordel ou um poema sobre saúde, né, em tempos de Covid. Em outra, nós lançamos o desafio de divulgar um livro que estivesse lendo. E assim, a participação foi muito pequena, e nós atribuímos a dificuldade de acesso, né, à internet por parte dos nossos discentes. E entendemos que não era o momento, né, infelizmente. Eu tenho dito, inclusive, quando você fala da experiência de Madre de Deus, que o MEC e o FNDE precisam, depois desse momento, repensar. E não só MEC e FNDE. Eu acho que o governo federal precisa repensar o acesso à internet para a população em geral no Brasil. Né? Precisa facilitar esse acesso. Eu acho que não é mais tempo. Né? Eu acho que a gente não pode viver um outro momento como esse, de não conseguir continuar com os nossos trabalhos, com as nossas atividades, por um problema que eu acho que, em se falando de governo federal, talvez não seja tão difícil de se resolver.
Um outro olhar que a gente O teve, Brasil, Clarice. pela sua dimensão territorial, ele é desigual. A gente via que há algum tempo, e até hoje ainda, existe aquela situação de que determinadas localidades não têm água potável, que o pessoal ainda utiliza cisterna e coleta a água da chuva. Então, assim, não é possível que na era da tecnologia e da informação, da comunicação e informação, não é cabível a gente passar por essas situações. Exatamente. Porque é um retrocesso. Com certeza, com certeza. Um outro olhar que a gente teve foi em relação aos nossos professores. E eu, como professora que sou, eu estou secretária municipal de educação, mas eu sou professora, né? Eu sou do chão da sala de aula, apaixonada. Eu me coloquei no lugar dos colegas que estão hoje, né, como professores, que são professores assim como eu. Esse momento caiu no nosso colo, Clarissa. Assim, de maneira muito repentina e sem que a gente estivesse preparado. Gente, se colocar na frente de um vídeo, de uma câmera para gravar um vídeo, não é fácil. Dar aula olhando no olho do nosso aluno, podendo nos movimentar em sala de aula, podendo rapidamente interagir com os meninos, para a gente é tranquilo. Né? Para quem já está há anos na lida com a educação, não é tão difícil, mas também não é tão fácil. Ensinar é um desafio, né, absurdo, gigantesco. E aí você imagine, você ter aí agora que ensinar olhando para a tela de um computador ou de um celular, sem saber como o outro está do outro lado. Sem aquele olho no olho. Sem a interação social. Nada substitui a interação social. Não é fácil. E a verdade talvez seja polêmico o que eu digo. Ednélia acabou de entrar aí, Dileuza também já apareceu, são professoras da rede municipal. Tem várias aí dizendo minha secretária estourada, minha secretária usada. Marcela, companheira de trabalho lá na secretaria também já apareceu. Pois é. Nós não sabemos, Clarissa. É até um pouco... talvez seja polêmico dizer isso. Mas eu me revisto... Eu tenho humildade para dizer, eu não sei. Eu não sei. Se eu estivesse em sala de aula, eu fui professora da rede particular em Feira de Santana por muitos anos, né? As redes particulares, quase todas, né, estão aí nesse desafio. Eu tenho ouvido relatos de colegas extremamente ansiosos, né, sofrendo de ansiedade crônica, né, entrando quase que num processo de depressão. Verdade! Por quê? Porque foram jogados nesse processo, né? Sem saber. Uma imersão forçada. Eu sempre recebo chamadas ou videochamadas de alunos ou de professores. Eu sempre gostei de experimentar a tecnologia. Já faz um tempo que eu uso essa ferramenta, né? Primeiro, para me aproximar das pessoas que eu estou distante, porque madre me roubou da minha família e de Feira de Santana, que eu saí e nunca voltei. Então, eu sou feliz aqui e estou distante, vou postando as coisas para todo mundo ir me acompanhando. Vocês me acompanham à distância. Eu nunca consegui encontrar vocês no encontro de UFs por conta disso. Então, às vezes eu tenho que parar o que eu estou fazendo e estar orientando os colegas ou então as mães por conta da dificuldade de fazer, entendeu? Elas não estavam preparadas para administrar as ferramentas, não sabem que aplicativo utilizar, não se sente à vontade em gravar um vídeo, fica travada, assim. Aí acha que está robotizada e aí desiste da tentativa. É isso aí que acontece. É isso mesmo. Infelizmente, é angustiante, é angustiante. E a gente precisou também ter esse olhar, né? No início deste ano, nós começamos a iniciar um trabalho de formação, né? Para viver lá na frente um processo desse, para inserir as tecnologias, né, da informação nas nossas salas de aulas, na jornada pedagógica. Tínhamos planejados muitos outros momentos de formação, né? Mas assim, foi só um momento.
Foi só um momento. A nossa equipe não estava totalmente preparada, né, para de fato enfrentar o desafio. A gente sabe que tem uns que têm um pouco mais de habilidade, tem outros que não têm. Por quê? Porque nós não nascemos no meio disso tudo. Talvez para os adolescentes, nossos alunos, seja muito mais fácil. Talvez não, com certeza é. Porque eles nasceram na era, né, das tecnologias e nós não. Nós não. Então, a gente precisa ter esse olhar de afeto, de cuidado com alunos, com professores, e nós optamos por caminhar, né, por seguir por este caminho. Tivemos no início muitos questionamentos de pais, né, mas esses questionamentos eles foram sendo sanados à medida que nós, com propriedade, tentamos explicar para eles, né? E muitos pais, os que questionavam, pais que tinham condições de acompanhar, que tinham internet de qualidade em casa, né? Mas nós fomos sensibilizando a cada um que nos procurava indiretamente. Quando eu uso nós, eu me refiro a mim, a minha equipe inteira de educação de Capela. E, felizmente, as coisas foram se acomodando, as pessoas foram entendendo. Acredito que ainda há algumas pessoas que têm dificuldade um pouco em compreender. Mas eu sigo muito tranquila, Clarissa, e muito segura de que a decisão que nós tomamos foi, no momento, para a Capela do Alto Alegre, a decisão mais sensata, a decisão mais justa, né, a assumir. Aí, chegando aí outra professora, a professora Glimaci, que é professora da rede também, a nossa nutricionista da secretaria, Tá aí também. Mônica, está aí também, né, uma das nossas, duas coordenadoras nossas já estou vendo aí presente, que é a Eliene, a professora Eliene, a professora Ana Paula, né? Um amigo, Givaldo também, um parceiro da gente na educação de Capela, poeta, né? Apaixonado pela educação, tá aí também. Obrigada a todos. Que bom, que bom. A live está repleta de educadores da comunidade, tanto de Madre quanto de Capela. Que bom. Eu estou gostando de perceber que você não se distanciou, apesar de estar gestora, da sua realidade. Isso não te modificou e não tirou a sua sensibilidade. Quem ama a educação vive o chão da escola. E o educador se forma no chão da escola. Então, ele não deve nunca esquecer as suas origens, que é para lá que retornaremos. Não é isso? E a sensibilidade por perceber também a necessidade de formação, não é? Você sabe que o MEC, desde lá, quando instituiu a plataforma Freire para formar educadores que não tinham a graduação, lembra? Que eles só tinham magistério, isso já era a universidade aberta, isso já era um processo difícil. Então, a dificuldade de obter, né, de captar recursos para formar os nossos educadores. Porque até para formar os nossos educadores em tecnologia, vai gerar custos para eles. Custos para adquirir uma internet de qualidade, custos para conseguir uma máquina compatível para instalar os programas necessários. Entendeu? E isso onera muito, porque o piso não atende às necessidades para suprir a demanda da subsistência, né, de sobreviver, de estar custeando a educação do seu filho, livros para estudar, alimentação, qualidade de vida. Isso tudo dificulta, porque alguns relatos, né, que a gente ouve, infelizmente meu celular não dá para fazer, meu celular é barato, é só para me comunicar, no máximo o WhatsApp. Então, vários entraves se colocam aí, entendeu? Nesse acesso à formação e tecnologia. É complicado. Muito, muito complicado, muito complicado. Você me pediu para falar sobre nosso protocolo. Sim, né? Na questão da biossegurança, como é que você está se preparando para retornar? Isso. Porque, como os médicos dizem, a gente vai conviver com Covid muito tempo. Vai ser uma dengue, uma chikungunya, um H1N1, vai pairar. Vai ter a vacina, mas não vai impedir que a pessoa se infecte. Verdade, verdade. Olha só, vou fazer uma divulgação aqui, até em primeira mão. Hoje esse protocolo,
Eu trabalhei nele semana passada inteira, até fechei a semana dialogando e compartilhando o protocolo com a equipe da Secretaria de Educação, né, que me ajudou a aprimorá-lo, e hoje eu encaminhei para o Conselho Municipal de Educação. Nós somos sistema de ensino, né, foi um cuidado e uma preocupação minha logo que a gente iniciou na gestão da educação de Capela, foi tornar a Capela um sistema de educação, né, para que a gente pudesse caminhar com um pouco mais de independência, de liberdade, e se faz necessário encaminhar esse protocolo para o Conselho. O nosso protocolo, a primeira coisa que eu me preocupei em dizer lá nele o protocolo está posto, está pronto, para que a gente comece a se preparar, para que preparemos espaços físicos das escolas, para que nos preparemos enquanto gestores, para que nos preparemos enquanto professores, para que preparemos a comunidade escolar como um todo. Mas não significa que temos uma data de retorno. Isso nós só faremos depois de ouvir a definição do governo do estado e depois de ouvir as autoridades sanitárias. Nós não vamos caminhar sozinhos. Outro ponto do nosso protocolo é a parceria que iremos estabelecer com as secretarias de saúde e de assistência social do município. E os pontos são muitos, mas lá a gente coloca desde as adequações estruturais, né? Fazer um trabalho de revisão das estruturas da escola, do ponto de vista de evitar que falte água, é um problema nosso, infelizmente, né? Geral. Então, geral. Aqui também temos um problema também. Muito, né? Então, o Brasil inteiro. Os nossos reservatórios de água, aumentar talvez a quantidade ou capacidade dos nossos reservatórios, instalar pias nas entradas das escolas, bem como nos pátios, né? Instalar dispensas de álcool gel, de sabão, né? Que a gente ficou muito nessa ideia do álcool gel, álcool gel, álcool gel, álcool gel. Mas a gente sabe que água e sabão, né, também fazem muito bem o papel de higienização. E para educação pública, a gente sabe que fica muito dispendioso a gente abastecer as escolas todas apenas com álcool gel. Mas a gente também trabalha com a intenção de disponibilizar tanto o álcool em gel quanto o melhor, né? O bom e o mais econômico, que são a água e o sabão. Mas a gente também trabalha com a ideia de distanciamento, né? Nós precisamos pensar no distanciamento, né? Isso é um problema grande, não só... 1,5 metro por aluno, que é o que a gente tem ouvido muito das autoridades sanitárias, né? Até as próprias orientações que vêm do MEC, da própria Undime para a gente. E em Capela, provavelmente, a gente não conseguirá manter esse distanciamento no possível retorno das aulas presenciais se não fizermos a alternância. Se não fizermos o revezamento. Mas não é só em Capela, não, Lu. Aqui, deixa eu só fazer um parêntese em relação à água. A escola em que eu trabalho tem banheiros em todas as salas, com banheiros mesmo, anexos, como se fossem suítes. Né? Mas é só uma unidade escolar que é assim. E essa unidade que eu trabalho, ela tem 22 anos, 22 anos, 21 anos de fundação. E a gestora da época, a falecida prefeita Carmen Gandarella, ela construiu aquela escola e já pensou nisso. Então, só os anexos do primeiro andar que não tem, mas são salas que têm próximo banheiro. E isso gera um problema, porque as professoras passam o dia lembrando os alunos de fecharem a torneira. E os alunos, às vezes, vão ao banheiro e deixam a torneira aberta e a gente fica sem água. E a Embasa aqui não dá água todo dia. Então, é uma coisa que não é só em Capela, não. É geral no Brasil. Eles não fornecem água o tempo todo na torneira. E aí, às vezes, a gente fica sem. Em relação ao distanciamento social,
até o Ministério da Educação, naquele seminário do Todos pela Educação, falou que se não houver rodízio, não tem como. Sala de aula, o MEC instituiu 30 alunos para cada segmento. Então, a gente atende esses 30 alunos dentro do ensino fundamental, né, da educação em 9 anos. Só diminui um pouco na questão da educação infantil, né? Mas aí, como que a gente vai fazer com esse quantitativo que não vai poder estar na sala? Isso é outra angústia dos professores e para vocês da gestão. Aí, Clarissa, o que é que a gente já inseriu no nosso protocolo? O que fazer com esses alunos quando esses não estiverem na escola? Nós pensamos em revezamento semanal, né? Quero deixar claro que esse protocolo ele foi encaminhado para o conselho hoje, né? Mediante a aprovação do conselho ou sugestões de adequações, ele será adequado e será apresentado e discutido com a comunidade escolar, né? Com professores, com gestores, apresentaremos as famílias. Então, não é um documento que é um documento que está pronto, mas não é um documento imutável. Né? Ele pode unilateral, né? Mudança, como você coloca aí, sim, exatamente. Só de você abrir para discussão, ele não é unilateral, você tem interesse em socializar com a comunidade. Isso. E aí, o que é que a gente pensa? Nessas alternâncias, a gente vai ter um grupo de alunos que vai estar uma semana na escola e uma semana em casa. Esse período que esses alunos estarão em casa, aí a gente vai se aventurar nas atividades remotas. Ué, mas você fez todo um discurso agora de ser contrário à atividade remota, né? De perceber que em capela não consegue. Sim, a maior dificuldade que a gente identifica para a execução da atividade remota nesse momento é a falta de autonomia que os nossos alunos têm e a dificuldade de muitos pais para acompanhar. Nós estaremos com uma atividade remota num contexto diferente. O menino vai estar numa semana na escola, em que vai receber da mão do professor as orientações das atividades para serem feitas em casa. E ele vai ter contato na semana seguinte com este professor, para dirimir dúvidas, para buscar mais orientações para executar essas atividades. Então, isso vai, esse transtorno todo da atividade remota, ela vai um pouco que ser eliminada, porque ele vai ter o professor, vai ter o professor. Infelizmente, a gente entendeu que a gente não tem como cumprir as 800 horas de ensino, né? É uma outra fala polêmica minha, eu discordo totalmente de ter mantido aí essas 800 num período, numa situação dessa. Verdade. Mas uma exigência a gente precisa cumprir. E fazendo essa alternância, né, a gente vai precisar ter essas atividades. Então, esse protocolo a gente fez já, né, com a intenção de, uma vez aprovado, nós precisaremos já discutir com os professores para que eles aproveitem esse período para começar a se preparar e a organizar essas atividades remotas. Né? Porque voltar às aulas e no dia que você pisar o pé na escola, você receber o pacote de que você tem que fazer X atividades remotas de tal e de tal forma, porque tem que mandar para casa na semana seguinte, é desumano e é desonesto, né? Então, assim, a gente tem, o nosso olhar é fazer um trabalho nesse sentido, de preparar o professor antes, realizar reuniões online, para que a gente já retorne com nossa documentação organizada, com nosso material de atividade remota organizada. Um outro olhar que nós tivemos, e aí justamente preocupado com essas falas de que o ano está perdido, foi: vamos separar os conteúdos. E aí é uma orientação que está no protocolo que a gente vai passar para os professores. Já tem muita gente aí ouvindo e sabendo, sim, né? E olha que está professora Amélia. Eu acho que a gente vai abrir uma outra sala, viu? Que a live está lotada e a gente vai estar chegando às 18h44.
E você ainda não contemplou toda a Que pauta. bom. Eu vou abrir Meu outra Deus. live com você. A Se professora você Amélia está puder, a aí. gente continua mais uma hora. Se você puder e quiser. Tudo bem. Vamos tentar, né? Senão também o Vamos. pessoal se cansa de me ouvir. Eu converso demais. Você Só sabe que eu tem sou... elogios, só tem elogios. Live maravilhosa, gostei, parabéns. Que Secretária bom, estourada. Você tem um fã-clube bom aí, viu? que bom, que bom, que É bom. difícil Trabalho, muito uma trabalho. secretária de educação conseguir o amor assim dos seus professores. É Resultado muito de muito amor. trabalho. Minha, Parabéns, amiga. Que hoje tem muitos alegria. amigos, né? Tenho muitos amigos, muitos parceiros. Mas é A muita professora alegria. E eu vejo Lucélia que está você aí, diretora de exerce escola o também. conceito da gestão democrática. Você exerce uma gestão Verdade. democrática. É o que a gente Senão tem você não tinha essa buscado. aceitação total que você tem com seus, com seus parceiros, né? Com seus colegas de trabalho. Porque Não somos é colegas de fácil, viu? trabalho. Não é fácil, Clarissa, mas é um mote meu, né? Às vezes é difícil, né? Não é fácil, mas a gente tem trabalhado muito em cima disso, da gestão democrática, do diálogo, né? Nós, sim, voltando aos conteúdos. O que é que a gente planeja, né? O que é que a gente inseriu nesse nosso protocolo? Primeira coisa, precisaremos pegar os nossos planejamentos de 2020 e vamos ter que separar conteúdos. Separar os conteúdos que são essenciais, que são pré-requisitos, que são indispensáveis para o ano seguinte, dos conteúdos que são secundários. Esses conteúdos essenciais serão prioritariamente trabalhados nas aulas presenciais. Os conteúdos secundários, os conteúdos que não são tão essenciais, que não são pré-requisitos para o ano seguinte, a gente precisa desenvolver o trabalho de atividades remotas, né? Tentar garantir o máximo de aprendizagem deles por meio das atividades remotas. Vamos sanar tudo? Vamos garantir o pacote pronto das aprendizagens de 2020? Não, não. Planejamento de 2021 será, sem dúvida, repensado e revisto com base no que aconteceu em 2020. Nós já fazemos um trabalho de planejamento muito dialogado. Nós, em 2018, nós instituímos o que chamamos de cortina pedagógica, que já era uma prática numa escola particular que eu trabalhei, onde eu aprendi muito, onde eu aprendi de fato a ser professora em Feira de Santana. E nós instituímos em Capela. Todo professor, ele sabe, professor de português, sabe tudo o que os alunos aprendem, desde os anos iniciais em língua portuguesa até o 9º ano. Sabe o que é competência, o que é habilidade de cada ano. Nós temos isso organizado. Os professores de matemática, da mesma forma. E nós não fizemos isso. Isso foi feito pelos professores. Nas jornadas pedagógicas, algumas cortinas dessa avançaram ano adentro, porque não foi fácil, é preciso discutir, dialogar. E a ideia é que em 2021 se continue esse processo e que esse trabalho de cortina seja feito com ainda muito mais cuidado, porque vai precisar dialogar, os professores precisarão dialogar muito mais, para saber o que de fato os alunos aprenderam. O que de fato conseguiu se ensinar, o que de fato se conseguiu assegurar a aprendizagem em 2020. E só assim planejar 2021 sem se preocupar com aquelas gavetinhas, as famigeradas gavetinhas de conteúdos. Isso aí é preocupação com o currículo, o que é essencial mesmo. A construção do currículo tem que ser assim. Entendeu? Tem conhecimentos que não são tão essenciais e que a gente não tem que preterir e nem perder tanto tempo. É aquilo que é essencial, que deve ser realmente trabalhado a fim de garantir a sequência da aprendizagem. Perfeito. Estou encantada, viu, amiga? E orgulhosa da sua trajetória. Bom, obrigada. Ai, que alegria. Obrigada, Clarissa. Que alegria. Obrigada.
É o que a gente Pode faz continuar. quando a gente ama, né? É o que a gente faz. Capela é minha terra. Eu sou produto da educação pública de Capela, Clarissa. Eu saí da escola pública de Capela e fui direto para a UFES. Então, eu até me emociono quando eu me refiro essa história, essa parte da história de minha vida. Então, Lembro. assim, eu sou muito grata à educação pública de Capela. Eu sempre quis dar um retorno, né, à Capela, à educação de Capela, porque eu sou fruto disso tudo. E fui surpreendida com esse convite, num momento muito peculiar de minha vida pessoal, né, de minha vida familiar, e que acabou casando, né, com tudo isso. E eu disse, pronto, esse é o momento, né? Esse é o meu momento de dar o meu retorno. Né? Não foi vaidade, mas foi fazer algo pela educação de Capela. E lá encontrei muitos amigos, muitos parceiros, né? Muita gente apaixonada também por educação, muita gente comprometida com a educação pública de qualidade. E, graças a Deus, a gente tem muita vitória para contar. Os obstáculos são muitos, né? Erros com certeza, porque não somos perfeitos, mas a gente tem conquistado muita coisa. Infelizmente, estamos tendo esse parêntese aí, mas não vemos a hora de retornar, né? Verdade, amiga, verdade. É não esquecer nossas origens e o que nos levou à educação é o que motiva também, né? Quando a gente repensa tudo que a gente passou para chegar até onde chegou, também dá essa sensibilidade para você estar executando tão bem o trabalho de secretária de educação. Eu, quando fui gestora, eu fiquei angustiada porque eu não queria exercer a gestão, mas acabei exercendo, passei um bom período, aprendi muito. Hoje eu sou uma profissional diferente por conta desse tempo que passei na gestão escolar. E você tem alinhado muito bem o seu discurso com seus professores. Isso faz a diferença. Isso faz a diferença e faz também perceber o quanto você se dedica para que o trabalho se efetive e para que toda a comunidade ela tenha a certeza de que você trabalha por eles. Entendeu? Quando você fala que está aguardando o retorno, que toda a comunidade entendeu que você foi sensível e que você explicou toda essa demanda aqui da ausência da internet e da exclusão. Se você implantasse a atividade remota aí, você ia excluir os seus alunos, excluir a comunidade da zona rural, excluir aquela avó que cuida da criança e a mãe, por acaso, está trabalhando em outro município, que é uma realidade. As avós são aquelas que criam muitas crianças para que o pai e a mãe saiam para ganhar esse dinheiro. E fora isso, ainda tem a rotina dentro de casa. Então, isso ficou marcado na sua fala, essa sensibilidade. E outra coisa, a sua gestão participativa e democrática, sempre ouvindo as bases, que nenhum trabalho começa em cima, a gente só faz um trabalho ascendente se a gente se preocupar com a base, e a base da educação é o professor. Perfeito. Verdade, verdade. Verdade. Olha, tantos elogios, eu evitei de interromper, que eu sou uma pessoa agitada. Entrou tanta gente, tanto colega elogiando. Eu agradeço todos eles que elogiaram, mas assim, eu que tenho que agradecer, elogiar essa profissional maravilhosa que é você. E suas considerações finais, Lu? Temos 7 minutos ainda. Bom, o que é que você diria para os pais? Quem me conhece sabe, eu converso pelos cotovelos, você sabe disso, né? Olha aqui o que você vai ganhar via Sedex, todas as pessoas que passam pela live, ganha o mimo da Pro, Clarissa. Quero. Aqui, ó, tem escrito: educação não transforma o mundo, educação transforma a pessoa e pessoas transformam o mundo, de Paulo Freire. Sei que você é uma apaixonada pela educação, apaixonada por Paulo Freire,
A sua vai chegar em Capela assim que o correio liberar. Porque aqui em Madre eu não tenho agência presencial, eu tenho que postar em Candeias. Mas eu vou dar um jeito de postar. Vai chegar. Vai, amiga. Primeiro agradecer, né? Muita gente aí interagindo, né? Deixando seus recadinhos, suas mensagens. Muita gratidão a todo mundo aí que participou. Professora Marília, professora Irleide, né? Diretora de escola também. A professora Benilda, a professora Valdirene, são gestoras também em Capela. Né? A professora Glimarci esteve por aí, a professora Ângela. Muita gente, a gente acaba sendo até o perigo de ser injusta aí quando a gente começa a citar nomes. Né? E aqui está todo mundo elogiando. Daniel, Marina, Sheila, Cristiana, Miriam, Fábio, João, todo mundo que é daqui também encantada. Que bom, ainda falou assim, Capela está bem representada com essa secretária de Educação, tá vendo aí? Obrigada, muito obrigada. E agradecer a você. Agradecer mais uma vez, já agradeci no início, né? Só gratidão. Falar de educação me emociona, me empolga demais. Eu sou extremamente apaixonada por educação, né? E aí eu aqui, ó, eu recebi o convite do também, porque você... Quando eu recebi o convite do prefeito, doutor Ney, para estar à frente dessa pasta, para mim foi uma surpresa enorme, né? Muito grande. E, assim, na hora eu aceitei o desafio, porque eu sempre quis, né, estar do outro lado, sempre foi uma vontade minha, né, também, de conhecer esse outro lado, até porque quando a gente está do lado de lá, a gente às vezes é um pouco injusta com quem está do lado de cá, então é importante a gente conhecer também e tentar ajudar, né, tentar dar a minha colaboração com a educação da minha terra. Eu sou até repetitiva muito com isso. Todo mundo que me conhece, que conversa comigo sobre isso, escuta. Fala, me emocionou o tempo todo, mulher. Que professora retada que você se tornou. Já chorei. Ah, meu Deus. Agradecer a você e dizer que a gente se conhece lá desde julho de 98, né? Você é uma pessoa maravilhosa, espontânea, carismática, ética, dedicada em tudo que faz. Te desejar todo o sucesso do mundo nessa sua nova empreitada, tá? Que eu não sei nem se a gente pode falar, verbalizar. Todo mundo sabe, eu sou pré-candidata. Todo mundo já sabe, né? Então, a minha bandeira é educação e agora eu quero defender no Legislativo Municipal. Madre de Deus, precisa acertar nessa escolha. Tem muito a ganhar, já ganha muito, eu tenho certeza, com a sua militância na educação de Madre. É uma cidade que você adotou e que foi adotada também por ela, tenho certeza disso, pela pessoa que você é. E olha o que eu pensei, minha mãe falou assim, claro, e quando você se divorciou, você não pensou em voltar para Feira, não? Eu não. O único lugar que eu não quero sair é daqui. Gosto muito. Eu tô nessa pela comunidade. Eu tô nesse caminho aí, Clarissa. Eu fiquei 20 anos em Feira. E muita gente acha que, depois da minha passagem pela Secretaria de Educação, que eu retornaria à Feira de Santana. E eu tenho dito que eu não tenho mais vontade nenhuma de sair de Capela, sabe? Eu vou voltar a fincar as minhas raízes, né, em Capela. Eu sou capelense, eu sou apaixonada por minha terra e não tenho interesse nenhum de um retorno à Feira de Santana. Com certeza, nenhuma vontade de vejo em outros patamares também. Me vejo no Legislativo, me vejo como uma prefeita retada em Capela. Acho que não. Lá adiante, olhe que lá adiante eu não tenho esse dom aí, meu negócio é educação, é sala de aula, não me enxergo não. Mas tenho certeza que você sairá vitoriosa, né? Tenho certeza do seu sucesso e assim, a educação de Madre de Deus, a comunidade de Madre de Deus, a sociedade de Madre de Deus,
com certeza ganhará muito, muito, muito com a sua presença no Legislativo. Obrigada. Que Deus te abençoe e que você consiga aí galgar muitos outros degraus dessa sua nova empreitada, dessa sua nova caminhada. E que é a sua cara, viu? Que é a sua cara. Vinha dar uma chegada. Temos 8 segundos e eu termino te convidando para vir conhecer esse paraíso que é Madre.